Howdy, man. Olá, estamos começando o Arte Agenda Entrevista aqui para os canais do Correio do Povo. E, gente, eu estou muito feliz, a gente teve um tempinho para conversar nos bastidores, a gente já tinha falado muito pela internet, mas pessoalmente não. Estou recebendo aqui o Alan Dias Castro, poeta, compositor, escritor. Cara, seja bem-vindo, é um prazer enorme, Alan. Que prazer te encontrar pessoalmente aqui, essa lenda da cultura aqui. Obrigado pela Querido. recepção e gentileza sempre, viu? Muito feliz, Gonzaga. Eu estou muito contente. E o tema que traz o Alan aqui, entre tantos outros temas que a gente poderia falar, é este livro, O Colecionador de Saudades, que está sendo lançado amanhã na livraria, na quinta-feira na livraria A Página do Praia de Belas, a partir das 19 horas. E o colecionador, ele vai trazer, com certeza, para muitas pessoas, que a gente chama de gatilhos ou da gente pensar um pouco nas relações com os entes que se foram, né? Porque o Alan vou deixar ele falar, porque senão eu quero fazer uma introdução bonita, mas eu quero dizer que ele desde o início, desde que eu vi o Voz ao Verbo, o livro dele com a Monja Cohen e outros trabalhos dele de internet, que ele tem milhões de seguidores, ele sempre me emociona em qualquer vez e a gente não tem como não ver. E no colecionador a relação paterna, desde ele como filho e ele como pai. Ela conta um pouco para nós aí, manuseia ele, toca nele, filho novo, filho, né? Esse é o filho. Cara, Conta aí pra gente. o desafio desse livro aqui vamos ao ponto que você pegou mesmo, que realmente era onde eu estava evitando, fugindo, falar, mas eu sempre digo, né, que ignorar não significa resolver. Eu estava fugindo porque era uma ferida minha aberta ainda, né? A questão de ser um pai presente sem ter a presença do meu. Essa história aqui eu conto porque eu perdi meu pai 3 meses antes da minha filha chegar, né? Serena. Então, a Serena chegou e me deu vida nova, assim, literalmente, mas eu não consegui curtir de fato a chegada dela porque eu estava ainda imerso no luto, né? E é muito louco porque quando a gente tenta evitar falar disso, tenta ignorar, como eu falei, como a gente fica parado no tempo, né, Gonzaga? Eu tenho um poema que eu falo assim: a saudade é a vontade de voltar no tempo que está presente num calendário atrasado. É preciso estar em dia com nossos sentimentos para não viver no passado. Eu estava trancado no passado e até quando eu entreguei a primeira versão para a editora contratada, e como eu te falei nos bastidores aqui, ela falou: Alan, cadê o Alan Pai aqui? Cadê aqueles textos mais longos? Cadê? Você não falou sobre luto. Então eu falei, poxa, vou ter que revisitar aquela ferida e ainda aberta, porque como o tempo vai passando a gente acha que está resolvido, né? E infelizmente, ou enfim, no meu caso não estava. Então eu tive que revisitar isso. Quando a ironia é essa, quando eu fechei essa tampa atrás, vou me encarar, vou lá buscar aquela guitarra branca do meu pai, que era o meu símbolo da parceria com ele, vou lá na nossa churrasqueira, onde a gente trocava aquelas ideias, vou lá no nosso canto de música ali, voltei ali e desaguei, né? E aí foi difícil fazer essa travessia assim, mas o alívio foi enorme, assim. Uma vez que eu tenha feito esse texto que se chama A Guitarra do Meu Pai, e um poema que fala Eu Ainda Tinha Pai, que até posso falar ele depois, um poema que eu não falei em lugar nenhum porque eu não consigo falar, um poema, assim, enfim. Uma vez que eu tenha dado vazão a isso, encarado de fato, as pessoas diziam, não, pensa que teu pai está viajando, ou pensa, cara, é uma ilusão, né, que a gente, e às vezes vai uma vida inteira a gente se iludindo e, como eu disse, fica preso no passado. Não deixa a gente seguir, né? Eu converso com muitas pessoas hoje em dia e falo, eu tô parado, minha vida estagnou porque eu não consigo encarar essa situação. No meu caso era essa situação de perda. E uma vez que, não vou dizer que eu resolvi, que aniquilei agora a dor, não, pelo contrário, mas eu encarei ela, né? Tornei ela real e agora fica mais fácil de tentar lidar com ela. E aí vieram textos, cara, borbulhou assim, textos sobre paternidade, que era uma coisa que minha mulher falava, tô sentindo falta da nossa vida nova, o Alan novo, o Alan Pai, cadê esse cara que eu vejo todo dia, não está na tua literatura, não está no teu livro novo, como assim, né? Então foi esse desafio de atravessar o luto para poder chegar na paternidade e dar os dois lados, como você falou, o Alan Pai, o Alan Filho, que aprende muito com essa criança que chegou, então esse aprendizado de gerações, assim. E tu contas no livro, na parte prosa, na parte confessional, tu contas como foi a importância do teu pai, mesmo não conhecendo a neta, ele conseguiu te dar não se diz os melhores conselhos, mas os conselhos de, assim, não tenta ser
não tenta ser diferente, tenta estar ali, tenta estar presente, porque quando a gente não está, e é tão interessante que a palavra presente, tu que trabalha com os sentidos das palavras, a palavra presente pode ser tanto, por exemplo, uma chamada, tu diz estou presente, mas muitas vezes tu não está lá presente, né? O presente para nós também na língua portuguesa pode ser tu presentear alguma pessoa, mas também essa coisa do passado e do presente. E o teu pai, pelo que eu lembro nessa leitura, mas eu não conheço toda a história, mas tu contaste ali, tu estares presente, como é importante esse sentimento de paternidade também, de filiação também, da presença. Eu queria que tu contasse um pouco dessa conversa que tu tiveste um pouco antes da Serena, quando tu descobriste, né, também que estavam grávidos, tu e a Ana Carolina. Gonzaga, tu pegou a palavra ideal ali, confessional. Esse texto é justamente isso, é coração na boca e peito aberto, como diria o teu homônimo. Sim. Mas justamente a presença, as pessoas falam isso aqui, o que é uma ode ao passado, como você está olhando para trás, não, pelo contrário. É uma histórias e poemas para celebrar o presente. Então, fala de luto também, mas eu acho que muito mais de vida, né? Seja da grandiosidade de uma vida partindo ou chegando. Então, essa questão da presença com meu pai, eu estava, na verdade, travado de medo, Gonzaga. Por isso que é confessional. Eu estava ali, eu fiz uma viagem de carro com ele, era um sonho nosso, isso em 2019. E sei lá por qual razão, maior que qualquer desculpa, em 2019 rolou a viagem. E ali eu pude me abrir com meu pai, né? Tinha um trajeto de Porto Alegre ao Rio de Janeiro, então não tinha tempo para... Nossa, de carro. Eu não sei quantas paradas vocês fizeram, mas no mínimo um dia inteiro, meu né? Pai ouvindo o Robertão, que era o clássico dele, ouvindo o Nossa. Roberto Carlos e o papo rolando, e eu falei, poxa, pai, será que é o momento de eu interromper tudo? Eu tinha finalmente conseguido o que eu queria na minha carreira, de ter visibilidade, de viver do que eu amo, que é escrito, interromper isso para ter um filho. Ele falou, cara, quem falou em interromper, né? Muda esse discurso completamente, essa criança vem e vai coroar teu bom momento, deixa ela vir. E quando não souber o que fazer, e muitas vezes vai acontecer isso, porque essa ilusão da paternidade que a gente precisa saber tudo, e quando chega de fato uma surpresa a cada dia, mas você estando ali de fato, acompanhando, estando do lado já é grande coisa, já é uma resposta, né? Não sabe o que dizer, está presente que já está respondido. E aí ele falou, muda isso. E eu falei, nossa, que ponto de vista interessante, né? E aí eu me vi um cara morrendo de medo de mudar de fase, e escondido atrás desse medo. E aí, anos depois, como a gente falou aqui, né, meses depois, dias depois, anos, dias, meses, dias depois eu descobri que minha esposa já estava grávida, e meses depois meu pai faleceu, então ele não conheceu minha neta, não conheceu a neta, não conheceu minha filha. E aí que está o detalhe da presença. Quando a gente estava no parto, que o parto mereceu um capítulo à parte, aqui o primeiro capítulo, que minha filha chegou antes do previsto, nasceu em casa, não deu tempo de chegar no hospital. Sim. E não, no momento que eu só vi aquela cabecinha chegando, assim, eu não sabia o que dizer, obviamente, né? Eu lembro que eu liguei para a médica, assim, falei, doutora, o bicho está pegando aqui, vai nascer, né? Vai nascer. Ela falou, aonde? Eu estou no hospital esperando. Eu falei, vai nascer em casa. Eu lembro que agora eu dou risada, assim, mas eu falei, vai nascer em casa. Ela respondeu, Jesus. Eu falei, poxa, beleza, vamos, amém. Tá certo que tu tem barba e cabelo comprido, mas não é assim, né? Precisamos tomar uma providência. Tinha uma enfermeira junto, vestiu as luvas ali, e quando eu não sabia o que falar, Gonzaga, eu simplesmente repeti o que meu pai disse. Eu falei, Ana, deixa ela vir, essa criança vai coroar nosso bom momento. Sim. E aí hoje eu posso dizer, com a minha filha no colo, eu passei para a Ana e ficou claro para mim que mesmo distante, meu pai é um avô presente, porque a gente não perde quem vive na gente. Sim. Foi por isso que veio para cá. Por essa, não, meu pai está aqui em mim, no que eu vou passar para minha filha. Hoje eu vejo minha filha, enxergo meu pai, então acho que essa presença mesmo à distância é uma coisa que alivia muito, né? Alivia muito a dor do luto, repito, não resolve, mas alivia muito essa percepção de que está onde sempre esteve, aqui dentro. Essa frase, essa presença, eu me lembro que agora, deixa eu voltar aqui também, mas numa hora do choro da Serena, tu pega e ao não saber o que dizer, diz o pai está aqui, né? Não vai passar, nem que te ouve, nem antes, depois, não, tô aqui. Tô aqui, né? O pai está aqui. Essa coisa da presença. Tem um poema que eu tinha selecionado, eu não sei se na tua voz, tu já falaste da guitarra, do meu pai também, né? Mas esse aqui, eu não sei se, eu acho que na tua voz, talvez, bom, tu sabe de cor também, às vezes, mas eu acho que por causa das palavras, assim, eu selecionei, na verdade, me tocou muito, né? Então a gente vai fazer ao vivo aqui. Esse é um poema difícil, realmente. Sabe a história desse poema? Tem um cara, um músico gaúcho, que é de Passo Fundo, que é um violonista sensacional,
Eu vou lembrar o nome dele até porque Lá eu conheço o Raul Boeira, mas não é um cara que está em Boeira. Portugal agora, um cara, pô, é o Selvagem. Selvagem. Gabriel Selvagem, que é meu Sim, parceiro. claro, Cara, Gabriel Selvagem, sim. há muitos anos ele tinha me mandado uma melodia, Gonzaga. Eu nunca tinha feito a letra, vou fazer. E quando eu vim para essa experiência horrorosa, sendo muito sincero, que foi a cerimônia do meu pai, que foi no meio da Covid ali, então foi só minha família, caixão fechado, cemitério vazio, filme de terror, assim. Aí você pensa, quando você vai para casa, você pensa, agora resolveu a coisa, encerrou esse pesadelo. Ao contrário, porque o nunca mais vai te acompanhar, porque foi a despedida do meu pai, aquela coisa, no susto, enfim. E a volta de Porto Alegre para o Rio de Janeiro era filme de terror. No começo da pandemia, abril ali, né? Todo mundo morrendo de medo, ninguém sabia o que estava acontecendo, o aeroporto vazio. Eu estava desesperado, assim, não sabia o que fazer e mais uma vez a poesia me salvou, né? Peguei meu papel, minha caneta, lembrei daquela melodia do Gabriel Selvagem, botei um fone e aquilo me salvou, me libertou. Veio essa letra que diz assim: ser um pai presente sem ter a presença do meu é o maior desafio hoje em dia. E toda vez que não sei como agir, eu penso como ele faria. Lembro que sempre dizia, não sabe, diga a verdade, a resposta certa é a sinceridade. A presença da minha filha ameniza a falta do meu pai, mas não se trata de substituição, é continuidade. Hoje minha filha me leva em sua identidade, e quanto em mim eu levo do meu pai, nesse pai que eu me tornei. Quanta coisa eu aprendi ouvindo ele dizer, não sei. A falta dele ainda é tanta que nossa casa tem o seu lugar, esperando quem não vem, porque a saudade é a visita de quem está presente na gente. Assim a sua história segue em mim, mesmo depois do fim. Nasce um pai em cada filho que gerou o seu, e nós renascemos nessa vida que nasceu. Hoje eu já consigo perceber que lembrar é agradecer o que vivi, e o desafio de sorrir é confiar no que há de vir. E virá. Virá porque continuidade é mais do que recomeçar, é não parar. Por isso, perder o medo de seguir é o que fará eternizar. E quanto em mim eu levo do meu pai, nesse pai que eu me tornei. Quanta coisa eu posso ensinar ao repetir, não sei. Não sei. Nossa, que coisa linda. Eu estava pensando aqui agora, te ouvindo, nessas diferenças, e eu vou te citar um amigo teu que vocês fazem alguns eventos, até já fizeram aqui para o Grupo Cortel, né? Eventos falando sobre a questão dos pais, né? No caso do Fabrício, ele tem o pai presente, mas muitas vezes o pai dele foi apartado dele, eles estavam distantes um pouco, né? Assim, mas dessa mudança que acontece contigo, e vendo agora, tu conversando, falando das coisas, tu és uma pessoa, e quando tu tem esse, né, não é um personagem, é uma coisa que te dá quando tu vai recitar, quando tu vai fazer um vídeo, quando parece outra pessoa. Tem alguma coisa, eu acho que não é pensado, talvez, isso é meio que natural quando a coisa tem a ver com a arte que tu faz, parece que muda. Tu identifica isso? Alguém já te falou? Muitas pessoas falam, inclusive tem uma brincadeira muito que a gente usa em casa, assim, que a minha esposa fala, pô, eu prefiro aquele cara dos vídeos. Aquele dos mais vídeos. legal, aquele cara, mais gente boa. Mas sempre tem algum pensamento, alguma Sim. coisa. Às vezes meus amigos falam, pô, escuta aquele cara dos vídeos, ele vai Os sair. vídeos. Então. Uhum. Mas é uma coisa, eu prezo ali, Gonzaga, pela sinceridade. Então, de fato, não é um personagem, não é nada. Eu acho que talvez por eu ter escrito aquilo fica mais fácil conduzir, né? Eu já sei as respostas, talvez, né? Então, talvez falando tem essa questão do natural ali, né? Mas o meu objetivo era sempre esse. Ser simplesmente o Alan falando e sem um fundo magnífico, sem nada, sem uma trilha. Não, vamos confiar na mensagem. Eu acho que isso, talvez essa diferença venha da confiança na mensagem, né? Que eu estou passando ali. Muitas pessoas falam, mas isso não é poesia, mas isso não é... Não sei o que é. Mas é algo em que eu acredito muito por ser sincero, e não é nem melhor nem pior, é simplesmente sincero, onde minha preocupação não é mais escrever para outros escritores, mostrar, sabe aquela coisa, eu preciso provar que eu escrevo bem, eu estudei muito assim, então parecia que eu nunca estava pronto. Começa a comparação, né? Pô, mas esse cara é muito mais foda, não, mas esse cara... Então você nunca vai ser bom o suficiente, principalmente comparação. E aí eu parei de escrever para outros escritores e passei a escrever em primeira pessoa. E a ironia disso tudo é que muitas pessoas se identificam justamente por isso, por estar falando, eu vivi isso, eu passei por isso. Acho que a sinceridade me faz simplesmente, entre aspas, só mais um, né? Só mais um ser humano. As pessoas
por mais cultas, por mais longe que estejam das outras pessoas, acabam tendo um coração ali escondido, né? Então, acho que quando você escancara isso, olha um ser humano cheio de erros, medos, sonhos, acertos, por que não? As pessoas, opa, tô ali também, sou aquele cara também nesse momento. Então, acho que o encontro de seres humanos é muito mais, eu acho que a gente se afasta muito querendo ser alguém que não é, principalmente em redes sociais, né? A gente cria um personagem, uma ilusão que a gente acaba se atrapalhando nessa ilusão e a gente nem sabe mais, perde a nossa identidade. E aí, por isso que tanta gente doente, e eu me incluo nessa doença de rede social, de ilusão, né? Então, a poesia é meu resgate, Gonzaga. Quem eu sou de fato, o que eu quero falar. E eu acho que a morte, a finitude, não é só uma ameaça, eu acho que essa é a oportunidade de a gente ter. Você tá perdendo seu tempo realmente com isso? Tá dando satisfação para quem, bicho? Você não percebeu que acaba? Que a chance que você tem é essa. Então você vai passar se enganando, vai passar num emprego bosta que você não gosta, que você não se sente vivo. Vai dormir, acordar e reclamar que tá ruim para todo mundo. Até quando, bicho? Então acho que isso, a minha escrita vem desse despertar assim, da finitude, como ela vai perder teu tempo mesmo? Sim. Ou vai ser sincero? Não, e tu tá sendo sincero. Falar em sinceridade, no dia 5 de agosto teve o lançamento na Livraria da Vila, em São Paulo. Então tu já tem muito retorno, claro que tu tem retorno muitas vezes nas redes, mas esse retorno olho no olho das pessoas falando, porque eu vou começar com aquilo que eu te falei quando a gente falou aqui nos bastidores. Eu não sabia, mas lendo o teu livro, eu até sei, né, porque eu já comecei a escrever uma história também sobre a morte do pai, assim, mas eu levo tempo para publicar, assim. Meu pai morreu faz 6 anos e logo depois da morte do pai eu comecei um relacionamento que foi um relacionamento muito amoroso. E quando acabou esse relacionamento é que aí eu dei uma afundada assim e vi, porque daí acabou, a perda do pai daí já estava associado com a perda, eu já tinha distanciado da perda do pai, mas com a perda de um relacionamento que foi meio que substitutivo, assim, a pessoa era interessante, mas só que, e aí eu te digo isso, quantas desses depoimentos de gatilhos, sinapses que as pessoas tiveram nesse dia em São Paulo ou agora já nas redes as pessoas que compraram. Mas você falou uma coisa também de substituição, né? Todo mundo fala, tua filha vai substituir esse vazio. Não vai, porque ter um filho não se trata de substituição, é continuidade, né? E eu acho que tem um paralelo interessante, assim, por exemplo, quando a gente estava naquele inferno da pandemia ali, você viu os números, né? Não sei quantas pessoas morreram, quando alguém morre na tua família, você vê que não é um número, cara, não é uma estatística. E ao contrário também, quando você vê milhões de seguidores, não sei o quê, tem pessoas ali, né? E os encontros me propiciam justamente essa realidade. A pessoa, um ser humano que vem e diz que foi tocado por aquilo e abre o coração contigo. Então, acho que o meu desafio no começo era esse. Poxa vida, as pessoas estão... vem aqui e me confia uma coisa que, né? As pessoas, tentei me matar e a tua poesia não sei o quê, ou me ajudou. Então, são relatos muito reais, muito verdadeiros, assim, muito difíceis de lidar, né? Mas eu percebi justamente isso, não, já que eu abri essa porta, eu acho que a porta da sinceridade é mão dupla, né? Então, os relatos me fazem perceber que não são números ali, né? Então, esse cuidado que eu tenho que ter ao oferecer ali, por isso a sinceridade que eu falo de oferecer o que eu preciso, né? Acabo encontrando as pessoas que também se sentem nessa confiança de chegar lá e dividir alguma coisa. Eu me sinto muito honrado hoje em dia, né? De conseguir, através da poesia. Esse livro não tem passo para ninguém vai ler achando que vai encontrar alguma resposta, ao contrário. Tem alguém ali que dividiu o que estava sentindo e que, por essa sorte de encontrar essas pessoas, acaba vendo que tem algum sentido ali, né? As pessoas se identificam nessa identidade ali, nessa coragem de escrever como se estivesse na frente de um espelho, assim. E uma personagem que a gente não falou, eu falo personagens porque são personagens do mundo real, é tão bonito. Eu perguntei o nome dela porque tinha me dado um branco, a Dona Ledi, né? E fiquei sabendo, tu já tinha me dito uma vez, mas que é moradora da Zona Sul, no qual, Ipanema. de Porto Alegre, Ipanema, né? No qual eu me enquadro. E ela, o depoimento dela no epílogo é uma coisa... Você gostou, cara? Você é o primeiro que fala nisso, que bom saber. Não, gostei porque, bom, daí... Tem todo o seguinte, né? Depois da morte do pai, a mãe, a gente agora, ela virou minha parceira. Eu tenho parceiras, assim, eu sou solteiro agora, não sei como, mas tenho parceiras, amigas, assim, que vão em shows e coisas. Só que agora a minha mãe é uma das principais parceiras. Legal, então,
Claro, não é que eu vá devotar todo o tempo, mas Exatamente. todo o tempo que eu tenho que ela pode, eu convido ela para fazer alguma coisa, um show, um espetáculo. E como é bom descobrir nossa mãe fora do ambiente de mãe mesmo. De mãe, Não, né? Pô, tem uma Não, apresentar uma os mulher amigos. ali, né? Um amigo que eu prezo muito, que tu conhece, que é poeta, letrista, o Luiz Coronel. Quando eu sim. apresentei o Luiz Coronel pra mãe num evento, daí ele começou assim, ele disse assim, eu disse assim, mãe, eles vão mentir pra senhora, vão dizer que eu sou uma boa pessoa. Pô, seu filho é maravilhoso, não sei o quê. Daí eu disse assim, mãe, não acredita neles, eu não sou, eu sou... A minha mãe, ao contrário, minha mãe mente junto. É mesmo. É mesmo? Que coisa Minha boa. mãe é uma fã. Sabe? Mas o depoimento dela, Alan, isso é sensacional, porque no início ela se preocupa com a tua superexposição e depois ela diz, não, agora é a hora de ela fala. Legal, né? E fala dela, tratando o sentimento. Cara, imagina o que esse livro está fazendo em toda a tua família, desde vamos a irmãos, tios, A casa da avó. avós, exato. Foi demais, assim, um alívio esse livro, uma catarse familiar, assim, porque esse negócio da casa da minha avó estava entalado em todo mundo. A casa da minha avó lá em Passo Fundo, por isso que eu vou fazer a sessão lá também, quero revisitar isso. A casa da minha avó foi invadida por um prédio de 15 andares, cara. Tem um prédio morando na casa da minha avó e tem quantas pessoas casaram, nasceram, morreram ali. E aí eu tive que ressignificar isso. Eu falo, não, a casa da minha avó não virou um prédio, é na frente de uma praça, ela virou a maior árvore dali e a gente foi a raiz disso. Isso. Então, quantas casas de vó nasceram desse fruto que é o amor, né? Mas a minha mãe, então, é muito legal o que você falou, eu fiquei muito feliz, porque a minha mãe é uma escritora nata que abandonou a caneta. Esqueceu a caneta ali e sempre falou, vou lançar o livro, vou escrever. E nunca tinha esse ímpeto, ficou escondido ali. E quando ela leu o livro, que eu falo disso ali, de finitude com essa... vai perder tempo até quando, né? Ela pegou a caneta e botou no papel. E quando ela me mandou, eu me emocionei muito e falei, não, é o objetivo do livro na prática, que as pessoas realmente percebam que a chance é essa e, de fato, façam o que sentem vontade, muitas vezes que está escondido, que gostariam e se adiaram, enfim. Nossa, fiquei muito feliz com essa carta, mandei para a editora, elas falaram, não, é isso. Nada mais simples e sincero para encerrar o livro dessa forma. Então, fiquei muito feliz. Minha mãe é coautora. É a coautora, né? Pela forma aqui como ela escreve, é impressionante. Exatamente isso que eu queria falar. A gente, claro, nas câmeras nossas aqui a gente não capta. Aqui tem uma foto deles em Tramandaí, né, da Dona Ledi com Alan, mas a gente... o livro é rico em fotos também, tem fotos com o seu Henrique aqui, deixa eu ver, tem fotos com a Ana, tuas com a Ana, né? Um dia antes da Serena nascer, isso aí, cara. Exatamente, um dia antes, né? E aqui eu acho que com o seu Henrique, a famosa guitarrinha branca dele. Com a guitarra branca e com a Serena. Olha o Alan diferente aqui. Jovem, né? Jovem, né? E é até é bom marcar, assim, eu anotei aqui porque eu não lembrava de cabeça. 13 de abril de 2020, seu Henrique dos Santos Castro estava com 71 anos e foi Covid, né? Foi uma... E, cara, naquela época todos estavam com muito medo e tentando fazer tudo, mas a gente sabia que comorbidades, ele tinha uma doença... Nada, no cara tinha o fato da idade, mas ele se cuidava, o cara estava bem, então eu acho que começou assustando as pessoas justamente por isso, né? Sim. As pessoas não necessariamente têm uma comorbidade ou têm uma idade muito avançada, começou a pegar as pessoas que estavam do nosso lado. Então meu pai foi, eu acho, muito mais emocional, assim, naquela coisa onde ninguém sabia o que estava acontecendo. Sim. Ele pegou, quando soube, ele se apavorou de uma maneira assim que eu acho que ali ele, não vou dizer se entregou, mas ali o pavor tomou conta. Falei, nossa, essa doença mata, eu vou morrer. Foi um silogismo lógico ali que não necessariamente faria sentido. Né? Mas então acho que foi isso. E ninguém sabia como agir no começo. Foi um dos primeiros ali que faleceu no hospital. Então, e era uma tortura pra gente, sem saber o que fazer à distância, a gente não podia visitar. Ele estava isolado. Eu conto tudo isso no poema, no texto ali. No texto. A confissão ali chamada a guitarra do meu pai. E só chamaram a minha mãe, no último momento a minha mãe não podia entrar e minha mãe teve a chance de ir lá falar com ele. Na nossa cabeça era, pô, será que ele melhorou? Foi lá, na verdade deram essa chance de uma despedida, né? E como é importante às vezes, né? Ela foi lá, conversou com ele, não sabe se estava ouvindo ou não, mas fez uma oração com ele, para ela aquilo ali foi uma despedida. Então acho que toda a família foi contemplada nessa despedida da minha mãe, então essa chance que ela teve ali de dar um último adeus, assim, porque essa doença foi muito dramática por isso. As pessoas simplesmente saíam de casa, não sabiam se voltariam ou não, a ideia era que voltasse, a coisa vai complicando, nunca mais vi meu pai.
Sim. sabe? Não sei como é que foi a passagem dele, não sei, não pude me despedir depois nem no caixão, então era uma doença muito, muitas pessoas passaram por isso, um drama muito grande ali, uma dor muito grande da falta da despedida. Então acho que esse livro também acaba sendo um obrigado, né? Obrigado pro meu velho por tudo, não pude dizer pessoalmente no fim, mas consegui dizer a vida inteira, tanto que tem ali o Eu Te Amo em Vida, né? Esse alívio que eu tenho de ter dividido. Meu pai foi o maior apoiador, cara, da minha mudança para o Rio de Janeiro, financeiro mesmo no começo, aquela coisa assim, depois de não deixar a moral cair, acho que isso influencia muito, ninguém que te bota prazo, que te julga por ter um sonho, pelo contrário, o maior apoiador, então eu pude agradecer isso em vida, e esse livro acaba sendo também mais um velhão, obrigado, deu boa. Sim. Gente, eu tenho que recomendar, eu vou de novo fazer o serviço que estejam identificados ou não, por exemplo, as pessoas que têm seus pais ainda e que talvez não valorizem, não visitem todas as horas. Eu me lembro que o pai, tinha uma época que eu visitava espaçadamente, meu pai e minha mãe, eles moravam em São Leopoldo e é um pouquinho distante, e eu tinha uma época que eu visitava muito espaçadamente de 15 em 15 dias. E aí quando eu senti que o pai, a gente começava, que ele já estava indo assim, eu comecei a visitar 3 vezes por semana, assim, e enfim, sabendo, até para poder resolver coisas, assim, falar coisas. Toda vez que eu chegava, o pai, como eu te amo, sabe? Teve essa que bom, coisas, que né? bonito, Coisas isso, que a gente pode. Coisas que a gente pode. Eu digo isso porque vocês que têm seus pais vivos ou que já estão mais velhinhos, assim, têm a chance de, com o livro, e eu não estou fazendo nem aquele comercial, assim, mas eu digo, Colecionador de Saudades é mais uma chance de tu teres uma oportunidade de valorizar quem está perto, porque muitas vezes nós não fazemos a correria do dia a dia. Eu estava em férias agora, retornei agora, e valorizei algumas coisas que eu não estava valorizando, que é o café com um amigo, café com uma amiga, um bate-papo, visita a mãe, saídas com a mãe, com a minha irmã, não sei, sabe? Essas coisas a gente no dia a dia às vezes não faz, não manda um WhatsApp, sabe? E o Colecionador de Saudades tem tudo isso. E o Alan tá aqui em Porto Alegre e vai estar na livraria Página do Praia de Belas às 19 horas de quinta-feira, dia 10 de agosto. Depois em Passo Fundo, quem nos assiste também, Correio também, tem muita gente que nos assiste e como vai para todas as redes, né? E o Alan também tem muitos seguidores, mas em Passo Fundo, dia 12 de agosto, no sábado, livraria Delta, Passo Fundo Shopping. Provavelmente pode ser que tenha uma visitação naquela árvore gigante lá, né? Tipo das pessoas da casa da tua avó, não sei, mas... Como vai virar o ponto ali, será? Pode ser que vire um ponto. Daqui a pouco o pessoal sai de lá, é cedo, né? Às 16h30, depois de tardezinha saem ali, não sei se é perto, agora eu te Não confesso. é muito também, mas... Não, eu tô brincando contigo, mas isso de ressignificar, de fazer essa... De colocar essa história, tudo bem, é um prédio, mas virou uma árvore no lírico, né? Eu acho tão bonito isso. Esse livro nasceu também da diferença entre a falta e a saudade, né? Todo mundo fala, que pena, saudade. Não, saudade, feliz quem sente saudade, porque a falta vem da vontade de viver o que a gente perdeu, sabe? E a saudade vem de nós termos vivido. Então, que privilégio, né? De ter vivido várias coisas em vários lugares, são pessoas e lugares inesquecíveis. Eu falo em privilégio, não, privilégio é o simples bem vivido. O que você falou, cara, o dia a dia que a gente deixa passar, que a gente banaliza, pensando sei lá o quê, né? Num grande oportunidade, ou alguma coisa que já passou. Então, esse livro realmente, para mim, repito, não tem regra para ninguém, é uma coisa que eu uso para mim, um despertador. Tem um poema que fala Eu Te Amo em Vida e fala muito disso das amizades, é um capítulo focado em amizades também, os amigos de sempre que eu nunca mais vi. Ontem eu saí para jantar com alguns amigos justamente por isso, cara, vamos celebrar essas amizades de fato, não ficar só naquele, vamos marcar, né? Sim. Acho que é o despertador realmente. E eu queria falar, porque a gente, tu falaste desse bem-sucedido que teu pai te disse, te apoiou quando tu estava ali no 2019, ele te disse da relação de paternidade. Essa questão de trabalhar a internet e de poder ser esse mensageiro, ser exatamente isso que o livro está passando, tu passa no dia a dia para as pessoas, né? Na regularidade com que tu publicas, e tu tem muito retorno das pessoas. Eu queria que tu falasse um pouco desse dia a dia e dessa forma, dessa disciplina de internet, de Instagram, de YouTube. Como é que tu fazes isso? Acho que o meu compromisso mais do que com a internet é com a poesia mesmo, né? Eu quis fazer dela meu ofício, então acho que tem muito isso das pessoas que querem viver da arte, mas de certa forma se distanciam
de um compromisso, né? E para mim a inspiração é compromisso, mais do que esperar alguma coisa acontecer ou fumar ou beber. Meu compromisso, minha inspiração é compromisso. Então eu assumi isso comigo mesmo de produção, porque eu levei muitos anos fazendo coisa para os outros, música para os outros, e tanto que eu demorei anos para lançar meu primeiro livro lá em 2014 que eu lancei. Justamente por isso, porque eu não estava priorizando a minha demanda, né? E quando eu passei a priorizar isso, eu preciso falar disso, a escrita de fato me liberta, e é uma necessidade que eu tenho de escrever. Eu sempre falo, não é só o que eu faço, me faz ser quem eu sou. Então, para me manter em movimento, manter essa identidade, eu preciso da escrita. Então, a internet é uma ferramenta para levar o que eu acredito. Então, a poesia falada mudou minha vida, porque eu consegui literalmente dar voz, né? Então não preciso depender de alguém que musique ou que cante ou que, enfim, eu posso ser esse facilitador, eu diria. Facilita o acesso à poesia, e para mim isso é o maior objetivo da minha vida, assim. Eu botei como missão mesmo, facilitar o acesso à poesia, desempoeirar ela da estante, aquele papo que é para poucos, que tem que ser difícil, que ninguém tem que entender, que ninguém entende é bom. Será? Eu acho o contrário, eu acho que tem que levar para as pessoas, tem que ser, no melhor sentido da palavra, popular. Vamos levar para as pessoas a poesia, vamos simplificar o acesso. Então acho que a poesia falada tem esse poder. O cara está lá, a pessoa está lá, recebe na internet, opa, isso é poesia? Uns vão dizer que sim, outros que não, enfim, gosto de poesia, a pessoa passa a buscar livros, outros autores. Então acho que a gente, facilitando esse acesso, a gente desmistifica um pouco tem que ser difícil, que tem que ser para poucos. Então a minha produção vem muito dessa vontade de, primeiro, a necessidade de escrever, e a segunda, a necessidade de pulverizar e desmistificar um pouco essa tal da poesia. Gente, nós estamos entrevistando o Alan Dias Castro e está chegando perto do final. Eu acho que eu vou fazer uma coisa que eu fazia quando eu era mais novo, que é quando a gente tinha aleatórios minutos de sabedoria, lembra? Aquele que tu pegava, pequenininho, fazia assim, eu vou abrir acidentalmente. Olha aqui, ó, o dia é dos pais, mas eu trouxe, nós falamos da Dona Ledi, veio Mães e Filhos. Desculpa ser aleatório, eu podia escolher um certinho, mas como eu botei o pai presente, eu acho que o Mães e Filhos fecha bem, né? Com essa coisa pra gente ver esse outro personagem. E olha só, não tá baixando nada aqui, é a mesma pessoa, é muito incrível assim, porque é uma outra pessoa e é a mesma. Mães e filhos não nasceram para despedidas. Até o tempo, quando se afasta, é para eternizar uma lembrança e manter no filho o olhar de criança para sempre, aos olhos de quem lhe deu a vida. Mães e filhos não nasceram para despedidas. O carinho recebido, os sorrisos parecidos, até o sono interrompido, são recortes de um álbum de sentimentos que jamais serão esquecidos. Como é lindo ver um filho entendendo o ciclo da vida e retribuindo lado a lado o amor que lhe foi oferecido. O cuidado é o mesmo, mesmo quando muda de lado. Mães e filhos nasceram para se reencontrar. É como se o tempo navegasse entre a montanha e o mar, não existe distância capaz de afastar. Por isso, não importa para onde me leve a vida, seja para perto ou mesmo para o inverso. A mãe será sempre o ponto de partida e o eterno cais de regresso. Alan Dias Castro, muito querido, muito obrigado. Eu estava vendo uma informação que eu não tinha dado, que até eu ia te perguntar, a gente está finalizando, está perto, mas a obra figurou, quando teve a pré-venda, ela figurou nos mais vendidos da categoria na Amazon. Que legal, né? E agora tu já sabe, já foi feito reimpressão? Como é que tá a coisa? Não sei, não me atualizei, não está chegando nas livrarias ainda, mas a gente teve essa surpresa. Chegou na Amazon, até a Amazon pediu para a editora mais algumas edições, deu essa surpresa na chegada, esse presentão, assim, as pessoas abraçaram me encaixaram no álbum de saudades delas, estão colecionando saudades juntos. Muito feliz, muito legal. Mas como não? Quem viu, quem está vendo essa entrevista, quem viu, vai se sentir tentado a comprar o livro, seja na edição, seja pela Amazon, seja por qualquer outra plataforma, ou na livraria ao vivo, ou na página amanhã. Você que vai ficar lá 3, 4 horas na fila. Como é que tá? É destro ou canhoto? Destro. Como é que tá? Tu não consegue fazer uma com a... Porque deve doer, né? Embora a minha letra pareça ser da mão que não é privilegiada, minha letra é muito ruim, então eu acho que eu vou arrumar um carimbo. Uma vez eu vi o Veríssimo, um carimbo, mas
O meu é por letra feia mesmo, acho que vai facilitar a vida das pessoas. As pessoas perguntam o que você falou, o que você escreveu. Mas eu, na maior, eu vou fazer uma palestra antes, acho legal dizer também. Oferecer para as pessoas. Isto, é verdade. Porque muito da minha renda hoje é de palestra para empresas. As pessoas entenderam, nas empresas, que poesia também serve para chegar no ser humano. Como eu falei, atrás do crachá tem um ser humano. Claro, claro. E aí as pessoas perguntam, o público, pô, mas é a gente, quando é que vai ter palestra aberta? Eu falei, é agora então. De graça, só chega com um pouco de antecedência ali. Eu vou estar das 7, começa essa palestra, deve durar 20 minutos, meia hora, e aí até acabar, Gonzaga. Aí é o meu momento de retribuir essa galera toda que vem e troca, e queira ou não queira, eu tô aqui por causa deles, né? Porque tem público, eles acreditam na história, e eu tô aqui então para retribuir um pouquinho. Gente, Alan Dias Castro, esse cara iluminado aqui, muito obrigado pela presença. Olha, eu sempre digo assim, quando eu estou emocionado na entrevista, eu não me contei hoje aqui. Agora eu tô botando o óculos, porque o óculos segura um pouquinho. Mas teve umas horas que eu tava sem óculos, que tava difícil. Porque é verdadeiro, é muito bom quando a gente vê alguém que trabalha a sua arte de forma verdadeira. Esses dias eu estava conversando com uma amiga que é do teatro, e a gente estava falando sobre algumas pessoas que a gente vai nos espetáculos e vê assim, a pessoa não tá inteira, né? E tu trabalhas isso. Isso é a tua verdade. A tua verdade é uma verdade universal, que é aquela famosa, canta a tua aldeia, serás universal, né? Então, tu conta nesse caso, a tua história com poemas e histórias, e a gente fica arrebatado. Você sabe que eu gosto muito de teatro, me ajuda muito, e uma professora chamada Dani Visco falou que a mesma pessoa vai ler o mesmo texto e o show vai ser outro, a peça vai ser outra. Eu acho que isso, então como eu escrevo isso, eu vivi isso, escrevi isso, acho que facilita na hora de passar, né? Então acho que tem essa preocupação, essa característica então de ser sincero, né? Não vou dizer nem bom nem ruim, simplesmente sincero. Então te agradeço demais por identificar essa sinceridade e se identificar por consequência, então só te agradeço. Eu identifico e sem combinar, porque como aqui foi lido, alguma coisa que te venha à mente agora destes poemas curtos, assim, vamos poema tentar. Que tu quisesse falar, vamos tentar uma ao vivo agora, aqui para terminar, para dar um tchau. É muito legal a repercussão desse poema, foi um dos que mais rodou nos últimos dias aí. E a mensagem, eu acredito muito nela. Ela fala assim: superar uma perda não significa esquecer quem partiu. É conseguir ocupar o vazio com lembranças que mantêm o teu sorriso vivo. O amor vai ser sempre o motivo para continuar. Por quem se foi, por você, por quem ficar. É por amor que você vai levantar da cama nos dias em que a falta não deixou nem dormir. É por amor que você vai voltar aos mesmos lugares, sabendo que só vai encontrar saudade. É por amor que você começa a se permitir a não desistir da felicidade. Eu sempre me pergunto o que as pessoas que partiram gostariam que estivéssemos fazendo, lembrando dos momentos felizes, sorrindo, sendo. O amor é o motivo, então resgata um sorriso e nem pensa em parar. Por quem se foi, por você, por quem ficar. Gente, muito obrigado, Alan Dias Castro. Obrigado mesmo, de coração, querido. Tá? A gente volta na próxima semana. Tchau, tchau.